Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amiti. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicita ao vereador Valmir Jacomazzi que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Salmo 98. O Rei do Universo, ao Rei do Universo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra fez triunfo, e o seu braço onipotente. Manifestou o Senhor a sua vitória. Diante dos povos revelou a sua justiça. Lembrou-se da sua piedade e da sua fidelidade em favor da casa de Israel. Todos os confins da terra são testemunho do triunfo libertador do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, rejubilai, exultai e cantai salmos. Cantai salmos ao Senhor com a cítara, com o saltério e canções alegres. Com as trombetas e ao som do chifre, aclamai a presença do Rei e Senhor. Ressoe o mar com tudo o que ele encerra, o mundo inteiro e os que nele habitam. Batam palmas aos rios, gritem de alegria as montanhas diante do Senhor, porque ele vem governar a terra e governará o mundo com justiça e os povos com equidade. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Paladini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando-se pelos projetos. Projeto de lei número 89/2025. Altera o artigo 204 e o anexo 4º das funções designadas da Lei Complementar número 09/2019 e da outras providências. Data de entrada 11/11/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 89/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 11 de novembro de 2025. Projeto de lei número 90/2025 dispõe sobre concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2025 e dá outras providências. Data de entrada 11/11/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 90/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 11 de novembro de 2025. Projeto de lei 91/2025 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de 130 mil. Data de entrada 11/11/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 91/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 11 de novembro de 2025. Projeto de lei número 92/2025 institui o Programa Municipal de Apoio a Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social para a realização de mudanças domiciliares e dá outras providências. Data de entrada 14/11/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 92/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 14 de novembro de 2025. Projeto de lei número 93/2025 institui o Programa Municipal de Microbacias e Captação de Águas Pluviais em Estradas Rurais e dá outras providências. Data de entrada 14/11/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 93/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 14 de novembro de 2025. Projeto de lei número 94/2025
Dispõe sobre medidas emergenciais para a proteção e o bem-estar dos animais domésticos e de produção durante períodos de estiagem e seca, e dá outras providências. O projeto de lei 94/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 17 de novembro de 2025. Projeto de lei 95/2025 altera as leis complementares 02/2019 e 03/2019 e dá outras providências. Data de entrada 17/11/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 95/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 17 de novembro de 2025. Projeto de lei número 96/2025 dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 09/2019 de 19 de junho de 2019. Data de entrada 17/11/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 96/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 17 de novembro de 2025. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 327/2025. Requeremos, ouvido o plenário e reiterando solicitações anteriores, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com as secretarias competentes, determine os estudos necessários e, posteriormente, informe de maneira direta a esta Casa de Leis quando serão realizadas, junto ao bairro Parque dos Lagos, as seguintes melhorias: implantação da malha asfáltica, guias e sarjetas, implantação de rede de coleta e encaminhamento de esgoto domiciliar, implantação de rede de águas pluviais, recuperação, proteção e conservação das áreas verdes com fechamento por meio de alambrado. Data de entrada 13/11/2025, autoria Kiko Aronco e Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 327/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, quem nos acompanha aqui nesse plenário, sejam bem-vindos. Quem nos acompanha em casa pela internet. Senhor presidente, esse requerimento se trata do bairro, hoje a gente pode até chamar de bairro, porque é um bairro totalmente habitado, Parque dos Lagos. Esse empreendimento, ele surgiu há cerca de 40 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, como chácaras de recreio, né? E eu acho que ao longo dos anos a cidade chegou até esse empreendimento. Com o crescimento da cidade, hoje esse bairro chamado Parque dos Lagos, ele está incorporado à cidade de Tietê. Você não tem nem estrada para ligar ali o Bonanza, eu não sei como que chama ali o final, o fim do Bonanza. Você não tem nem estrada para ligar o fim do Bonanza para o Parque dos Lagos, é tudo um bairro só. Houve uma conurbação ali, está tudo interligado. E o que se pede lá há muitos anos é a infraestrutura desse bairro. É um bairro que não tem rede de canalização de água, esgoto, asfalto, calçada, guia, sarjeta, não tem nada. Um alambrado que delimite a área verde, né? Principalmente essa época de chuva, a folhagem ali cresce, invade tudo e fica quase que intrafegado. Se fica muito tempo sem chover, a poeira fica insuportável. Se chove muito tempo, o barro fica insuportável. E o que a prefeitura vem alegando através dos requerimentos que essa Câmara faz ao longo dos tempos é que nenhuma melhoria como essa em questão de infraestrutura é feita lá, porque lá é como que é o termo usado? De recreio? Chácaras de recreio. Só que aonde que vem o questionamento? Ali são cerca de 12 ruas. Metade está asfaltada e metade não está asfaltada. E aí, qual é o direito que esse pessoal que mora lá, essas famílias que moram lá, que pagam IPTU, que são IPTUs altos, às vezes IPTU até maiores do que bairros nobres da cidade? Qual é o direito que ele tem, qual é o dever que ele tem, qual é a questão do CT? Metade de um bairro com infraestrutura, metade de um bairro sem infraestrutura, onde a prefeitura responde que não pode fazer infraestrutura porque é lugar de chácaras de recreio. Talvez na sua concepção lá atrás, ela foi chácara de recreio, hoje não é mais.
Então esse bairro, ele clama, ele pede, e troca prefeito, e troca vereador, e a discussão sempre é a mesma. Ele pede por melhorias. Se não dá para fazer todas essas melhorias pedidas, que se façam algumas. Agora, o que nós ficamos brigando aqui anualmente? Para que você corte o galho da árvore que invadiu a rua, para que você tape o buraco ali, para que você ponha a pedra quando chove muito. Sabe, não combina com o Tietê, é área urbana na cidade, gente. Bom, o requerimento é nesse sentido. Vamos esperar que a prefeitura passe a interpretar melhor o que ela mesma faz em sua diária de manutenção. Continua em discussão requerimento 327/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra é o vereador Valmir Jacomazzi. Boa noite, nobre presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui e na internet, funcionários da casa. Como diz Kiko, né, um requerimento que vem muito tempo, né, nessa casa, até o nosso ilustríssimo senhor presidente, né, prefeito de Tietê, que fez esse requerimento, né? E a resposta há 3 anos atrás, 4 anos atrás, pelo mesmo secretário que atua hoje na Secretaria de Obras, foi de chácara de recreio, né? Como que é chácara de recreio se tem 6 ruas já asfaltadas? Então, essa é a minha indignação. Eu acho que tem que a gente pede sempre uma resposta mais concreta, porque o povo cobra a gente. A gente é cobrado na rua, é cobrado no bairro, é cobrado na internet. Então, o que a gente pede é uma resposta mais concreta. Eu estou estudando, então está estudando desde 2023, desde 2021, tu está estudando bastante. Então, está na hora de fazer uma coisa mais concreta, dar uma resposta mais concreta para o povo. Senão, é complicado para a gente. Então, é isso que a gente pede. Não precisa ser amanhã, depois, é daqui 1 ano. Vamos fazer a sarjeta, daqui 2 anos vamos passar o esgoto, daqui 3 anos, 4 anos vamos asfaltar. É isso que a gente pede. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão requerimento 327/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Boa noite, caro presidente, nobres colegas, servidores da casa, pessoas presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Acho que um ponto importante, né, da fala dos dois colegas é a questão assim, se há um estudo e é um estudo que vem de longa data, então que se reveja, se é uma condição de chácara de recreio, este é o impeditivo, então que se revejam os dispositivos legais que a classificam dessa maneira, porque uma cidade ela é dinâmica, né? Ela muda constantemente. Então uma área rural pode se tornar urbana com o avanço da cidade. Então se a cidade vai crescendo, uma área que se tinha como rural, é só pensarmos em Sorocaba, por exemplo. Hoje tem um conjunto de prédios na entrada de Sorocaba, ali no São Bento, que eram todos de área rural, assim como o próprio bairro São Bento, que é o último da entrada, para nós que vamos daqui para lá, era um bairro rural, e hoje é totalmente urbanizado, e teve que fazer uma alteração na lei para classificar de outra maneira. Então, com a expansão da área urbana, tem que ser revista algumas ações. Então, se esse é o impeditivo para que não haja... Uma parte só. Claro. Lembrando que a rua que vem da Recreativa, que liga o bairro do Parque dos Lagos, uma parte é asfaltada. É só o meio que não é asfaltado. E asfaltando o Parque dos Lagos, a cidade vai crescer para aquele lado da Recreativa. Tem várias pessoas que têm terrenos lá que podem investir em conjunto habitacional, entendeu? Então, certo. Essa é a reclamação também. E esse é o ponto, né? E mesmo sendo chácara de recreio, o que pode ser arejado, pode ser revisto nessas legislações para haver as adequações, porque muitas vezes pode ser uma região de chácara de recreios, mas tem essa condição. É diferente de bairros que são mais fechados, isolados. Ali não, é um bairro que eu, na verdade, nem sabia que era chácara de recreio. Eu sempre caminhei por ali porque eu moro no Bonança e não havia diferença. Eu vi que eram terrenos maiores, mas é um contínuo, né? Não tem uma separação que separa a Bonança do outro bairro. De repente, do nada, realmente acaba, né? Na rua de trás, ali você tem asfaltado e a seguinte já é diferente. Então, acho que é o momento também, a gente discute muito sobre o zoneamento urbano, sobre as legislações de zoneamento do plano diretor. Eu acho que é o momento de a gente dar uma arejada e revisar essas leis todas para que elas se adequem
porque o último plano diretor foi feito, mas pelo que eu vejo, pelas falas, pelas críticas, ele precisa de, na verdade, ter direcionamentos, de leis serem revistas. Claro. Eu lembro que há muitos anos atrás, essa Câmara aprovou, encaminhado até pelo Executivo, uma área de expansão urbana, onde a gente transformou uma área que deixou de ser rural e passou a ser urbana. Lá próximo ao Arazira, lá próximo onde tem aquele canil na Marechal Rondon, não sei que quilômetro que é ali. Então, você vê, nós transformamos lá, que tem cerca de 8, 10 quilômetros de estrada, um pedaço em urbano. E aqui que está dentro da cidade ainda é praticamente rural. Só muda o termo. É recreio, mas não é rural. Mas na prática é rural. Se você não tem nada que a cidade tem, não tem asfalto, não tem calçado, não tem guia, não tem canaleta de água, de esgoto, não tem nada. Então você vê que existe, professor, bem que você está falando aí, a questão do plano diretor e tudo mais, existe uma defasagem dos conceitos. Tipo, a Tietê de 1980 é diferente da Tietê de hoje. Então vamos olhar com o olhar da Tietê de hoje, né? Perfeito. E acho que o ponto é esse mesmo. Então, essa problemática, como várias outras que foram apresentadas, são um convite a gente rever nossas legislações, né? Algumas delas, não como um todo, mas alguns dispositivos estão estritamente ultrapassados e já não atendem às condições da Tietê de hoje. Então, em 20 anos, você vê uma evolução grande em diversos aspectos. Então, acho que, para além da questão desse bairro específico, mas olhar para este bairro e todos aqueles que mudaram o seu status ao longo do tempo, porque já não fazem mais parte de uma área rural, ou porque tem uma outra condição, ou porque precisam sim de uma inserção. São um ambiente residencial, mas são distantes, eles precisam de uma área comercial mais diversificada, precisam de uma maior flexibilidade. Então, concede a parte, vereador. Tá. Boa noite a todos, nobres colegas, funcionários da casa, aqueles que nos acompanham presencialmente e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Tietê está crescendo, vereador, realmente está crescendo. Quero parabenizar o requerimento, peço autorização para assinar em conjunto, e Tietê está crescendo. Vide hoje, Tietê praticamente lançando o loteamento Terra Azul, e bem ao final do Terra Azul praticamente inicia o Xangri-Lá, né? Ou seja, daqui a pouco o Xangri-Lá também já não vai mais ser considerado provavelmente hoje deve ser chácara de veraneio também, né? Então, daqui a pouco vai ter que levar também estruturas para lá. E hoje a prefeitura, principalmente Xangri-Lá, sofre demais com chuvas, vereador Kiko. Porque quando chove, lá tem umas caídas, arrebenta com a rua. Aí lá vai a prefeitura ter que deslocar a máquina para lá, levar isso, levar aquilo, Então, se a gente entra com essa possibilidade de rever esses conceitos, automaticamente você facilita e diminui muito os custos aí com relação à prefeitura. Obrigado. E acho que um ponto, só para encerrar minha fala, e um ponto muito importante que mais me preocupa, além do asfalto, das guias e tudo mais, é a questão de esgotamento sanitário, né? Então, você tem um bairro tão grande ali, já está extenso, e como outros também que você não tem. É claro que a fossa é uma alternativa, só que ela não é uma alternativa tão eficiente como o esgotamento sanitário, que vai canalizar em algum momento. Nosso esgoto hoje nós temos 60% tratado, mas com obras futuras podem chegar a 90% de tratamento, né, que é o que se espera até 2030 do Plano Nacional de Saneamento Básico. Mas o que nós temos é de pensar nessa questão ambiental mesmo. Ali nós estamos muito perto de afluentes, né, de uma região ribeirinha quase, né, tanto quando o rio enche, atinge a parte daqueles pastos que ficam ali na margem. Então, você ter esse problema do esgotamento é algo sério, grave a se pensar realmente. Agradeço, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 327/2025. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente que nos assiste pela internet. Eu quero tocar num assunto aqui que Kiko levantou no início da sua fala, Kiko, em relação a esses estudos. Porque todo requerimento, isso tem se tornado recorrente
nesta casa. Todos os estudos, todos os requerimentos que nós colocamos, na sua grande maioria, está em estudos, mas nunca são conclusivos. Então fica uma interrogação: por que não são conclusivos? O que falta para nos passar como requerentes? Porque a população quer uma resposta. E nós não temos prazo, nós não temos posicionamento. Isso é recorrente em todas as secretarias. Não é exclusiva de uma, de obras, enfim, em todas as secretarias nós estamos tendo esse problema. Está em estudo, mas não passa, vou fazer daqui 1 ano, 2 anos. Ou seja, a população nos cobra um posicionamento mais efetivo. Algo que realmente a gente possa, então daqui 6 meses vai iniciar. Se daqui 6 meses não iniciar, a gente vai cobrar novamente. Esse é o nosso trabalho. A prerrogativa do vereador é essa. Mas nós temos estudos e nunca são conclusivos. Então precisaríamos enxergar isso no Poder Executivo. Por que não se conclui? O que falta para se concluir e dar uma resposta ou um prazo plausível para que a gente possa trabalhar e dar a resposta para os nossos eleitores? Peço uma parte, vereador. Eu acho que, enveredando para a sua fala, um ponto muito importante: no dia 27 agora de novembro, nós teremos a audiência pública do Plano Municipal de Saneamento Básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele vai muito ao encontro disso, porque ele trabalha com a drenagem urbana e rural, ele trabalha, que tem a ver com asfalto também, ele trabalha com a questão do fornecimento de água, do esgotamento sanitário e da coleta de resíduos sólidos. Esse plano ele é muito importante, porque ele estabelece metas a serem cumpridas dentro de um prazo específico. Ele tem tudo a ver, até convido todos os vereadores que puderem participar no dia 27, e os munícipes também que nos assistem ou que estão presentes aqui, vocês têm que fazer parte da discussão, certo? Faltam pessoas, essa Câmara fica meio esvaziada. E para que a população entenda, vocês que estão aqui também, que é muito importante, a audiência pública é o único, um dos poucos momentos em que o cidadão pode tomar a frente e dar todas as suas opiniões, e elas têm que ser ouvidas. Elas podem manifestar sugestões, fazer críticas, e eu vejo, pelo menos nas audiências públicas, uma ausência da população. E muitas vezes que teve população aqui, que traçou críticas, que fizeram sugestões, nós conseguimos incorporar essas sugestões a esses planos. Plano Municipal de Cultura, Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Assistência Básica, de assistência à saúde, e assim vai indo, certo? E vários planos vão surgindo. Agora é o plano de saneamento básico. Então é muito importante que vocês estejam aqui. Ele vai tratar do esgoto, que para muitos é um problema na cidade, da qualidade da água, do fornecimento de água, da questão da drenagem urbana, né, das áreas de alagamento e tudo mais. Vai falar da questão da coleta seletiva, da coleta de resíduos sólidos em geral. E a população, esse plano ele é vital para o município. Eu acho que o que gera mais demanda de reclamação ainda hoje. Então é importante que todos estejam aqui para falar sobre esse aspecto. Tá? E um ponto muito importante: tudo isso vai ser tratado com metas e prazos. E é importante, vai ser dividido que secretaria faz o quê, em que prazo tem que fazer. E nós podemos cobrar a partir disso. Então é muito importante a gente estar muito com clareza aqui na cabeça sobre o que é o plano, os prazos que estão estabelecidos, e a gente cobrar que esses prazos sejam cumpridos. Muito Peço bom. uma parte, vereador? Vou ficar à vontade. Eu acho o seguinte: se é pauta de uma sessão de Câmara, se um dos 11 vereadores aqui levanta um assunto, é porque uma parcela da população está descontente com a questão. Não sai da cabeça nossa, não é, eu acordei, olhei para o negócio ali, não está legal. Não é assim o negócio. A partir do momento que você recebe um morador, 2 moradores, 3 moradores, o padre liga, o pastor liga, viu, alguma coisa está acontecendo. Por que respondem que está estudando? Porque a resposta é mais fácil. Conveniente. O prefeito Júnior Regonha, ele ficou aqui por 8 anos. Ele foi um dos melhores vereadores que essa casa já teve. Não vou falar o melhor, porque... Estou decano aqui na frente. Pode ter um... Mas Regonha foi um dos melhores vereadores que essa casa já teve por 8 anos, e Regonha também ficava incomodado com respostas como essa. Estamos estudando. Então eu fico bastante otimista que Regonha ele está se mostrando um prefeito executor. Nós estamos muito no começo ainda.
Mas é o prefeito que está fazendo ponte aqui, asfalto ali, praça aqui, reforma do posto lá, da creche lá. Então ele está se mostrando o seu prefeito executor. Se ele vai fazer tudo o que a cidade necessita, o tempo vai dizer. Se vai ser em 4, se vai ser em 8, se a partir do ano que vem ele não faz mais nada, isso aí só o tempo vai dizer. Eu estou torcendo para que ele continue sendo esse prefeito executor. Só assim nós vamos conseguir tirar um pouco a desvantagem de outros anos, a falta de ações de prefeitos anteriores. Metade desse bairro está asfaltado porque surgiu a hipótese de fazer uma ponte que ligava lá e precisava ter. Por isso que está asfaltado. Aí se asfaltou metade do bairro, a ponte não existe. Planejamento zero. Né? Sorte dessas 6 ruas que estão asfaltadas hoje. Azar das 6 que não estão. Mas o que eu falo para você é o seguinte, vereador: eu torço para que Regonha seja um prefeito executor nos seus 4 anos, e eu torço que ele mobilize a equipe dele para responder essa casa com um pouco mais de precisão, e não de forma abstrata, respondendo sem responder, né? Obrigado. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, viu? Continua em discussão o requerimento 327/2025. Só para completar, eu também concordo plenamente com os nobres. As respostas que a gente tem recebido aqui, muito superficiais, né? Então nós temos que fazer essa cobrança aí. Já 8 anos do Júnior, mais 4 nosso aqui, então continua as mesmas respostas. Vamos pedir que eles se atentem, né, a ser conclusivas. Está aberta a votação do requerimento 327/2025. Requerimento 327/2025 aprovado. Requerimento número 328/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade de cobrir com concreto o corte existente na calçada no início da escada que liga a rua Francisco de Toledo, altura do número 160, em frente a Baixi, à rua Prefeito Elias de Moura. Haja vista que este corte deixou a calçada perigosa, especialmente para pessoas idosas, cadeirantes ou com dificuldades de locomoção. Data de entrada 13/11/2025, autoria Mário Júnior. Em razão do requerimento 328/2025 ser de autoria desse presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Palladini para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 328/2025. Peço a palavra, vice-presidente. Com a palavra, o presidente Mário Júnior. Essa rua aí é uma rua que transita muitas pedestres ali, pessoas de idade, crianças e todos. E hoje, até mesmo os jovens que a gente vê andando pelas calçadas aí, estão todos atentos no celular. Então aí está propício para um acidente, né? E também um cadeirante que passar ali, sei lá, olha, fazer um serviço desse para mim é inadmissível, né? Então peço que as autoridades tomem providência urgente para que isso aí seja findado. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 328. Está aberta a votação do requerimento 328/2025. Requerimento aprovado por unanimidade. Devolvo os trabalhos ao presidente Mário Júnior. Requerimento 329/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida notificação do proprietário do imóvel localizado na esquina das ruas Bom Pastor e Ângelo Pietrobon, a fim de que providencie a limpeza do mesmo. Requeiro ainda que a prefeitura providencie o devido recolhimento do lixo e dos galhos espalhados pela calçada do terreno. Data de entrada 17/11/2025, autoria Marcos Canatelli. Está em discussão o requerimento 329/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Marcos Canatelli. Boa noite a todos, colegas. Boa noite para as pessoas, público.
Boa noite para quem assiste pelas internet. Sábado eu tive numa coisa ali e me cobraram eu. Ali está um ninho de escorpião. Está uma escorpiãozada ali que não tem condição. Eu acho que além da prefeitura limpar o entulho que está ali, que é na calçada, também pedir para o proprietário desse lote aí que providencia a limpeza. A prefeitura acho que tem que notificar a pessoa para dar uma manutenção ali, que ali está fora de normal. Aí está virando uma Amazônia, uma área verde que virou ali. Então eu acho que está na hora do proprietário tomar uma providência ali da manutenção do terreno. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 329/2025. Está aberta a votação do requerimento 329/2025. Requerimento 329/2025 aprovado. Requerimento 330/2025. Requeiro ouvir do plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, através da secretaria responsável, seja analisada a possibilidade da implementação do programa Família Acolhedora, em conformidade com o dispositivo da Lei Municipal 3565/2015, o que permitirá um avanço nas políticas públicas de proteção à infância e adolescência, garantindo o cumprimento dos direitos fundamentais e o aprimoramento do sistema de garantia de direitos do município. Data de entrada, 17/11/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 330/2025. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Silvio Freitas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ao público aqui presente e também aqueles que nos acompanham em seus dispositivos eletrônicos. Esse assunto nós estamos requentando aqui, já deve ter sido tratado aqui diversas vezes. É sobre a Lei 3.565/2015, que trata do programa Família Acolhedora. Família Acolhedora é uma modalidade de acolhimento para crianças afastadas de suas famílias por medida judicial. Por incrível que pareça, tem criança que precisa ser afastada da própria família como medida protetiva. Muito bem. Para onde vão essas crianças atualmente? Para os abrigos. Tietê tem 3 abrigos. Infância Feliz, Casa dos Meninos e também o abrigo municipal. O abrigamento de uma criança é muito caro. Uma criança no abrigo municipal custa cerca de R$10.000 por mês. É muita coisa, porque a capacidade é pequena, são 6 crianças e uma equipe técnica, com cuidador, com aluguel, água, luz, telefone, comida, tal, 60 mil por mês. É R$10.000 por criança por mês. Um abrigo com capacidade maior, cai um pouco o custo. Olha lá, 5, 6, 7, é muita coisa. E são 3 abrigos em Tietê. Então, essa lei, ela normatiza o acolhimento numa residência. E quem cuida é uma família que se dispõe a cuidar temporariamente de uma criança. Essa família não pode estar no cadastro de adoção. Então, ela sabe que ela não vai poder cuidar dessa criança indefinidamente, o máximo 18 meses. Nesses 18 meses, existe uma equipe que trabalha a família, trabalha tentando recuperar a família, porque lugar de criança, que quem tem que criar filho é pai e mãe. Não é verdade? Essa é a lei natural das coisas, mas isso não acontece. Alguns casos são bem-sucedidos de reintegração familiar. Às vezes é a pior coisa que pode acontecer com a criança, ela voltar com a família. Aí vai para a família substituta em forma de adoção. Uma criança num abrigo tradicional, ela é cuidada por pessoas diferentes. A cada 12 horas troca o cuidador.
não se desenvolve uma relação afetiva intensa. Ele não tem obrigação nenhuma com aquela criança. Ele vai lá, cuida, dá banho, dá comida, da hora ele vai embora. Às vezes nem sequer dá um abraço na criança durante o dia. Isso é muito triste. Eu trabalho com isso há 44 anos. E eu falo para os meus cuidadores: primeira coisa que você faz quando chega aqui, abrace, beije, dê afeto, carinho. Hoje nós tivemos uma reunião com o promotor, com o juiz, com o prefeito, para solucionar problema de custeio. A prefeitura não disponibiliza recursos suficientes para uma entidade cuidar adequadamente. Tem que ficar brigando todo ano, passando o chapéu. Eu me sinto constrangido, envergonhado de tanto pedir. E nem sempre é atendido. Nós fizemos um pedido, foi atendido parcialmente. E aí? A hora que acaba o dinheiro, o que eu faço com criança? Então, com uma família acolhedora, esta família vai receber mensalmente o valor de um salário mínimo. Um salário mínimo, R$ 1.500 contra 10 mil de uma criança abrigada. Esses recursos, para custear esse programa, pode ser do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem o recurso dormindo na conta. É só implantar o programa. O que é necessário? Uma equipe para cadastrar as famílias, fazer análise social, não é? Capacitar e acolher essas crianças. Existe a demanda, existe a equipe técnica. A equipe técnica do abrigo municipal, ela é subutilizada, ela está dimensionada para atender 20, eles atendem no máximo 8. Então tem uma capacidade ociosa enorme aí. E tem que explorar isso, tem que aproveitar isso. Então existe a demanda, existe a equipe, existe o dinheiro para pagar o serviço, mas não existe ação, divulgação. Então é preciso agir e implantar de forma gradativa. Não precisa pegar todas as crianças e mudar tudo de uma vez. Uma a uma, vai fazendo, né? Esse acolhimento familiar de forma gradativa. Então, é um sonho meu ver isso implantado e conto com a colaboração dos colegas para aprovar esse requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 330/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro. Primeiro, parabenizo, Silvio, pelo excelente trabalho que você faz há anos, e você já falou em outros momentos sobre essa condição, né? Muitos podem se espantar quando você fala, eu vi que as pessoas se surpreendem, falam assim, custa 10 mil uma criança. Parece que é um superfaturamento, né? E na verdade não. É porque você tem um ciclo de muitos funcionários, então cada funcionário vai custar 2, 3, 4 mil reais. Então não é só o cuidador, tem aquele que cozinha, aquele que dá apoio psicológico. Então uma série de profissionais que como você mesmo disse, muitas vezes são subutilizados. E eu acho que, para além disso, você, por exemplo, vive, como você disse, trabalha mais de 40 anos com isso, e está em preocupar, não que isso acabe, não é que acabe com a instituição, mas que busquem uma alternativa que realmente seja mais acolhedora, de fato, que seja mais significativa para essa criança, mesmo que seja ao longo dos 18 meses, que é o prazo máximo, mas que ali seja muito mais relevante para ela, e se trate com mais humanidade, dignidade, com o pé de UEC, com o pé da Constituição. Eu gostaria de pedir para subscrever, se for possível, e acredito que o Poder Judiciário, o Poder Executivo e Legislativo devem unir força para se debruçar sobre projetos como esse, que funcionam muito bem em toda a Europa, funcionam muito bem na América do Norte, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Você vê isso em muitos filmes, né, tema de filmes. E, às vezes, se você acha que um salário mínimo pode não ser pouco, a gente pode buscar outros meios, falar com o juiz sobre as verbas pecuniárias e outros meios que possam servir de arrecadação para fomentar projetos como esse. E, muitas vezes, o dinheiro que a prefeitura dispõe hoje, correto, e que você tem que ficar catando o chapéu, ela seja suficiente para manter um projeto como esse, né, uma vez que ele custa 3, 4, 5 vezes menos
né, do que os R$10.000. Então, aqui o ponto principal, e é muito importante salientar, que a proposta do Civil não está querendo diminuir a qualidade do que é ofertado para essas crianças, né? É, na verdade, oferecer um trabalho mais significativo, um trabalho mais humanizado, um trabalho de maior acolhimento e, consequentemente, unir isso à economicidade, né? A boa aplicação do dinheiro público. Então, você investe menos com mais qualidade. Então, acho que essa é uma coisa que tem que ser solicitada também pela população, a população tem que pressionar para situações como essa, o Poder Legislativo tem que se empenhar rumo à aprovação de ações como essas, o Executivo tem que se debruçar, em especial o Judiciário também tem que se mover ao encontro de ações como esta, né? A gente precisa de uma força-tarefa de sociedade e os três poderes para tornar realidade ações que não são tão complexas assim, demandam um pouco de engajamento, um pouco de organização, mas não é uma coisa de outro mundo, porque funciona em muitas cidades do Brasil e funciona muito bem no mundo, praticamente no mundo todo, né, os países desenvolvidos. Então, e hoje nós temos muitas pessoas dispostas, porque em algum tempo acabaram com os orfanatos que existiam, que as irmãs mantinham, que os outros mantinham, e distribuiu-se por essas casas de acolhimento, mas você perde um pouco da humanização do processo. É impossível você ter um ambiente tão humanizado como uma casa, né? E essas famílias que vão se cadastrar, não é porque ela se cadastrou lá que ela vai poder acolher. Ela passa por uma triagem de uma equipe multiprofissional, de um assistente social, de um psicólogo, certo? De um técnico do Poder Judiciário, para ver realmente se ela está apta a estar com aquela criança, e ela também vai receber o suporte, criança ou adolescente, vai receber o suporte para poder cuidar dessa criança por esse período transitório. Então é muito importante e reforço a necessidade de nós apoiarmos sempre ações como essa. Espero que o Executivo torne isso realidade muito em breve. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 330/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Eu queria parabenizar o vereador Silvio aí pelo requerimento e de autorização para assinar em conjunto, e dizer que esse é o grande desafio, de você pensar fora da caixa. Se a prefeitura ela não tem condições de sustentar essa questão social e vital dessa criança que mais precisa, porque ela está desamparada, ela está sem família, o que essa criança tem? Só tem a vida dela. Se a prefeitura ela não tem condições de arcar com isso, ela que ache formas de arcar com isso. E uma situação como essa é uma saída. A gente já faz isso em outras questões. Por exemplo, existe uma praça ali que a prefeitura não cuida, a empresa cuida da praça. Existe a equipe de vôlei, de handebol lá, que a prefeitura não tem dinheiro para pagar isso, a empresa patrocina e custeia a equipe de vôlei e de handebol. Então nós achamos uma forma sustentável, uma forma segura, uma forma responsável para estar equalizando essa questão. Uma questão sustentável, uma questão vital. Tudo que essa criança passar nessa fase reflete na adolescência, na fase adulta dela. Quanto menos judiada ela for, quanto menos problema ela passar, melhor chegar lá na frente. Então cabe a gente aí essa é uma alternativa, se tiverem outras que seja acatada também, mas na busca da minimização desses problemas com essas crianças. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 330/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Raquel. Boa noite, nobres colegas, pessoas que nos assistem pela internet e o público aqui presente, sejam todos bem-vindos. Gostaria de parabenizar o nobre e pedir para subscrever. Obrigada. Continua em discussão o requerimento 330/2025. Quero aqui parabenizar o vereador Silvio Freitas pelo requerimento e peço para subscrever. Está aberta a votação do requerimento 330/2025. Requerimento 330/2025 aprovado. Requerimento 331/2025. Requeremos ouvir do plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Regonha Júnior, solicitando esclarecimentos detalhados sobre a blitz realizada pelo DETRAN nos ônibus que realizam o transporte escolar, incluindo
A. Quais irregularidades foram identificadas? B. O nível de gravidade de cada uma delas. C. Quais medidas já foram ou serão adotadas pela municipalidade junto à empresa contratada? D. Quais providências preventivas serão implantadas para evitar a reincidência e garantir a segurança dos usuários e profissionais? Data de entrada, 17/11/2025. Autoria, Kiko Aronchi, Adriano Jacinto, Leandro Amitti, Raquel Bazelotto e Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 331/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Na semana passada, o Detran esteve aqui na cidade de Tietê, no órgão oficial do Estado de São Paulo, e realizou uma blitz no transporte de alunos, transporte escolar. O ônibus circular que pega a criança do bairro, traz para a escola, pega da escola e leva para o bairro. E é sabido por toda a cidade que o transporte urbano de bairro a bairro, o tarifa zero, o famoso tarifa zero, tem uma frota satisfatória, uma frota boa, uma frota que atende. Ela não atende a questão de quantidade, nos horários de pico não vence, mas é uma frota que tá muito boa. Por outro lado, a frota que atende os alunos na rede de ensino é vergonhosa. Pior, é criminosa. É ônibus com buraco, é ônibus sem banco, é ônibus sem janela, é ônibus com pneu careca. É triste. E é triste há muitos anos, né? Então, se a prefeitura ela não agir, pelo jeito até o governo do estado já está agindo aqui dentro de Tietê. Espero que, diante de tudo que foi apurado nessa vistoria, a prefeitura comece a ter um olho um pouco mais crítico para a prestação de serviço na cidade de Tietê, porque a prefeitura gasta milhões com isso durante o ano. São crianças que estão ali diariamente, sob a responsabilidade do município. Graças a Deus, nunca acabou um freio, graças a Deus, não teve algo que ocasionou algo pior. Mas esse risco é diário no município de Tietê, infelizmente. Então, já que a prefeitura, por si só, e com um monte de requerimento dessa Câmara, ela não agiu no tocante a um puxão de orelha, uma penalização, uma advertência, uma obrigatoriedade. Se o ônibus não está em ordem, não sai da garagem, pega outro. Então agora o governo do estado está agindo. Eu torço para que haja melhoria nesse sentido. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 331/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Valmir Jacomazzi. Lembrando que também teve com os motoristas, né? Então foi bastante motoristas aí, senão, pelo menos o que chegou até mim, né? Com a carta até vencida. Então vamos aguardar essas respostas do executivo para a gente ver que passo a gente vai tomar a partir daí, né? E que leve em consideração para ano que vem. Ano que vem acho que tem o novo pregão aí dos ônibus aí, né? Não sei como que pode ser feito, mas esse tipo de empresa, se tiver fora de todas as coisas aí das normas aí, como que pode ganhar um pregão, uma firma dessa? Levando criança, gente. É que não aconteceu nada. A nobre colega Raquel, acho que fez um requerimento lá no Sete Fogão, que saiu o pneu do ônibus. Graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus. Vamos aguardar a resposta do executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 331/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amitti. Eu acho que é um ponto muito importante. Nós tivemos já reunião, né, com a empresa aqui na Câmara. A prefeitura também já se reuniu com essa empresa. Eu sei que a prefeitura, num outro momento que ela fez fiscalização, ela notificou a empresa em relação a isso, com fotos e tudo mais. Só que é chegada a hora da penalização. Porque eu vejo muito em relação, por exemplo, ao transporte coletivo, tarifa zero, a empresa deixou de pegar em alguns pontos de ônibus, gerou certo atrito, porque ela disse que o contrato dela é por um número de pessoas, por um número de ônibus. E esse problema foi gerado
e acho que é bom deixar muito claro na gestão anterior, porque a forma de licitar foi errônea, né? E errônea em que aspecto? Eles licitaram o número de ônibus, calcularam, mas não previam os alunos da rede pública estadual de ensino, que tinham um transporte escolar específico para eles. Só que no processo licitatório não foi licitado como transporte, sim como passe escolar. É como se eles pegassem um passe e usassem o transporte público. Só que, na verdade, não era isso que ocorria. E o que aconteceu? O governo de estado, quando soube que se instituiu o programa Tarifa Zero no município, ele entendeu o quê? Eu não vou repassar mais o dinheiro para o transporte escolar. Por quê? Se o transporte escolar dos alunos era passe escolar, eles usavam o sistema público, quando tem o Tarifa Zero, eles vão pagar o quê? Eu não tenho o que pagar, porque vão dar de graça. Só que não era esta a realidade, porque eles tinham um transporte exclusivo para eles. Não existia um passe de fato, certo? Eles tinham ônibus exclusivos. Só que na hora de planejar o Tarifa Zero, não se planejou que eu teria esses mais de 1.000 alunos nos horários de pico, entrando e saindo das escolas usando o transporte público. Por isso a sobrecarga. Se eu tirar hoje todos esses alunos da rede, contratar, correto, um sistema próprio, que custaria muitos milhões por ano, um dinheiro que a prefeitura não dispõe hoje, porque era o governo do estado que repassava, eu solucionaria em grande parte o problema de superlotação do Tarifa Zero, correto? Nossa problemática hoje estamos em vias, aí o ano que vem, acho que foi editado até fevereiro, esse contrato, foi prorrogado esse contrato existente por não ter tempo hábil, né? Até fevereiro. Quando for revisto esse contrato, que isso seja observado, e também com Tarifa Zero, seja observado isso, e que se pressione o próprio governo de estado a mostrar para ele que não existe um passe estudantil, que eles precisam de um transporte público exclusivo. Por quê? Estou falando de adolescentes, certo? Que não devem andar sozinhos por aí, certo? Em ônibus quaisquer. E o ponto principal aqui é que é identificado que tem esses problemas. Agora foi um órgão oficial, não foi a Guarda Municipal, não foi a Polícia Militar, foi um órgão oficial de trânsito que fez essa blitz. Então, com certeza, ela se muniu de todos, se isso se verificar, a gente quer ver as informações de fato, porque nós soubemos isso pelos munícipes, pelos moradores, né, pelos habitantes da cidade, verificando essa inconsistência, que o mesmo poder que a empresa tem de gritar para cobrar suplementação de verba, porque ela está sobrecarregada com o transporte, ela também tenha para olhar para o transporte escolar, que é sucateado. Então, tudo bem, eu acho legítimo, em muitos momentos ela querer cobrar porque está superlotado e ela não pode colocar mais ônibus e tem um prejuízo. Mas no transporte escolar não tem essa questão. O transporte escolar, que é alvo da Blitz, ele é pago regularmente, correto, com dinheiro da educação, e não é superlotado. Tem ônibus que vão praticamente vazios, porque são 29, se eu não me engano, rotas no município. Não tem ônibus superlotado. Só que os que existem estão em situação muito ruim. Já foi apontado por essa Câmara, a vereadora Raquel já fez, nós já fizemos requerimento, aqui um novo requerimento, e agora o Detran fez essa análise. Então, é chegada a hora de tomar ações efetivas. O acidente que foi apontado pela Raquel, por exemplo, poderia ter matado muitas crianças, dependendo de onde estivesse, a velocidade que tivesse esse ônibus. Então, a problemática aqui é muito séria, e a gente não pode postergar mais, e, como disse, apontou, acho que foi Valmir, ou Kiko, não me lembro agora, no momento do processo licitatório, algumas coisas básicas têm que ser apontadas. Eu acho que a gente tem que criar instrumentos, eu estou estudando agora um pouco mais sobre a lei de licitações, né, mas eu acho que uma empresa que passa por tantas notificações, tantas questões como essa, a gente tem que começar a olhar para a qualidade um pouco mais também na hora dessa contratação, não só para a questão do preço, porque nós estamos lidando com vidas de adolescentes, né? Oi, pode. E crianças. Eu entendo que não precisamos de ônibus 0 quilômetro, com ar-condicionado, nada disso, Wi-Fi. Mas um ônibus com uma idade máxima de 8, 10 anos. Hoje nós temos ônibus rodando com 25 anos de idade. Esse ônibus ele não está nem apto mais a rodar.
de forma comercial. É diferente você compra um ônibus para você, põe na garagem da sua casa e sai andar no final de semana. Você anda com o seu ônibus. Mas de forma comercial, profissional, esse ônibus com mais de 20 anos não está nem apto a trabalhar mais. E esse ônibus está trabalhando levando criança em Tietê. Então o que eu entendo? Um ônibus com uma idade máxima de 8, 10 anos, entendo ser coerente. A questão da licitação, até então, era só problema do governo Vladimir Sandro. Foi feito por ele o contrato. Mas a partir do momento que você prorroga esse contrato, o contrato venceu, você prorrogou. Você pega um problema que era do antigo prefeito e você assume por você. Ele chancelou o erro que era do governo passado. Aí que torna perigoso o negócio. Responsabilidade, a questão, um possível ônus, era toda de quem contratou. Quem contratou? O governo passado. A partir do momento que você prorroga esse contrato, você puxou para você um problema que não era seu, o administrador. Eu entendo que teve, desde 1º de janeiro até agora, todo o tempo do mundo para você fazer um novo estudo, uma nova licitação, um novo pregão, um novo processo, Teve tempo. Mas não, preferiu-se prorrogar até fevereiro. Então, esperar que, se Deus quiser, nada aconteça no prazo dessa prorrogação e que realmente um novo contrato venha com essas questões sanadas. Obrigado, Lúcio. Perfeito. E, Kiko, o ponto principal, eu acho que reside também na prorrogação, mas por questões diversas houve essa prorrogação, mas acho que o ponto principal é fazer valer o que está no processo licitatório. Porque nenhuma licitação permite que uma sucata possa estar rodando. Não permite em sã consciência, nenhuma licitação, processo licitatório permite que haja um buraco nesse negócio, que chova dentro. A gente recebe um monte de denúncia, né? Que chove dentro, que não tem janela, que tem isso. E aqui ninguém pode alegar que a Câmara é negligente, porque a função dela é fiscalizar e apontar, ela não pode ir lá executar. Certo? Então nós estamos apontando, estamos fazendo registrado, assinado, que nós identificamos essa problemática e ela deve ser resolvida. Correto? Então, acho que o ponto é chegada a hora dessa mobilização mesmo. E acredito que sim, arejar um pouco mais essa licitação é uma possibilidade, mas é fazer valer o que está na licitação. Porque nenhuma empresa licita, nenhuma prefeitura licita um ônibus. Então, você pode trazer um ônibus com 10 anos, com goteiras, com buracos, sem porta. Não. Né? Como pontuou agora o Silvio, se ele tiver 2, 3, 4, 5 anos e também não tiver revisão nenhuma, não adianta nada. O ônibus pode ter 3 anos, mas ele não passou por nenhuma revisão, ele é tão perigoso quanto o velho, que tem 10 e está sendo revisado. Então, eu acho que esse porque assim, o nível é de muita gravidade do que é diagnosticado, entendeu? Do que os munícipes enviam para a gente. Então, é muito problemático. A gente tem que rever esses conceitos e tomar atitudes mais drásticas. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 331/2025. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Carlinhos Labareda. Primeiramente, parabéns aos autores pelo requerimento. Peço autorização para assinar em conjunto. E hoje, eu estava passando ali na subida ali do cruzamento da 7 de setembro com a Rua do Comércio, e aí eu vi passando 3 ônibus escolares. Ônibus que eu nunca vi aqui, mas estava lá, escolar. Eu até comentei com minha esposa, eu falei, nossa, mas como esses ônibus tão largados, nunca vi esses ônibus aqui, ônibus como tão, vamos dizer, feios. Estavam feios, essa é a palavra. Eu falei, nossa, passou os 3 assim, seguido, um atrás do outro. Eu fiz um comentário com minha esposa, eu falei, é rezar para que nada aconteça. E realmente, o estado que se encontra esses ônibus está nos fazendo aqui, que cobramos sempre que possível, rezar. Rezar para que não solte uma roda. Rezar para que não estoure um pneu, como aconteceu de um veículo pequeno, né? Que deram óbitos, infelizmente. É rezar. Porque nós cobramos, nós pedimos, nós solicitamos, nós fazemos reuniões, a gente senta, a gente escuta, a gente
coloca a opinião, escuta os moradores, leva para o executivo, leva para a empresa e vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, aí pega no cruzamento 3 ônibus que ninguém nunca viu na vida. De qualquer jeito. E pensar que há pouco tempo, alguns minutos atrás, provavelmente está deixando crianças na escola. Então, é muito sério. É muito sério. E como o vereador que comentou, né? Infelizmente foi assinado até fevereiro. É rezar. Rezar para que até fevereiro não aconteça nada. E que lá, em meados, um pouco antes de fevereiro, tenha-se uma nova concorrência boa. Que o município realmente se satisfaça. Porque está muito perigoso. Muito perigoso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 331/2025. Está aberta a votação do requerimento 331/2025. Requerimento 331/2025 aprovado. Moção número 63/2025. Estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais desta Casa de Moção de pesar aos familiares do senhor Ed Honório, falecido no último dia 11 de novembro. Ed Honório nasceu em Manduri em 26 de julho de 1935, quinto filho de uma família de 7 irmãos. Teve seu pai Júlio Honório, um exemplo de retidão, honestidade e dureza em seus atos. Sua mãe, Teresa Miranda Honório, transmitiu-lhe a alegria da vida, a qual ele e todos seus irmãos sempre amaram. Corintiano fanático, capaz de reclamar todos os dias das atitudes dos técnicos e da técnica dos jogadores do seu time. Ironicamente, veio ao mundo na fazenda Palmeiras. Foi, como o primeiro filho homem, a divisão entre seus irmãos, todos já falecidos. Antes vieram Geni, Noêmia, Ida e Milga. E depois Júlio também e Ari, companheiro de algumas jornadas no futebol. Casou-se com Leonor Mac Honório, a qual lhe deu 2 filhos. Valmir, o primogênito, engenheiro civil, casado com Guacira Ávila, e pai dos únicos netos de Ed, André e Felipe. Seus netos tiveram vínculos esportivos, mas não no futebol. Foram destaques tieteenses no hipismo rural. E Sérgio, cirurgião buco-maxilofacial, casado com Mariana Zanella Honório. Começou sua sina no infantil das equipes mais amadas da cidade, que o acolheu com apenas 1 ano de idade, e de onde nunca mais saiu. Tietê, o primeiro título, já como infantil, veio em um campeonato justamente no estádio de outro grande amor futebolístico, o América Futebol Clube, e sob o comando do saudoso Zé Gostoso. Como goleiro, Ed também defendeu a meta do América Futebol Clube, do Bela Vista, entre tantos outros. Ed também foi árbitro de futebol na Federação Paulista de Futebol, apitando vários jogos e finais por toda a região, apitando também partidas profissionais da Federação Paulista de Futebol, e se deu bem. E por uma dessas disputas, ambos chegaram a uma das finais mais emocionantes que a região pôde presenciar, na grande final no estádio da Usina. As duas equipes fizeram uma partida emocionante. Também arbitrou jogos festivos, em um deles, no campo da Associação Atlética Porto Felicense. Arbitrou a partida entre Master e Porto Feliz e o Master da Seleção Brasileira, que contava com jogadores como Rivelino, Vladimir, entre outros tantos. Ed também foi técnico de equipes da nossa cidade, começando em uma equipe formada por ele mesmo, de nome Esplanada. Ed dirigiu grandes equipes do futebol tieteense, como América, Bela Vista, entre tantos. Inclusive o comercial na 3ª divisão do Paulista Profissional. Mas a equipe onde ele mais teve participação ou comandar o banco de reservas foi a equipe que levava o nome da sua empresa, o Esporte Clube Macalé. O Macalé colecionou títulos por onde passou, campeonatos e torneios, troféus que encheram a sala da casa de Ed, até mesmo uma tradicional Copa
Tietê na década de 90. Ed foi criador da Liga Tietense de Futebol, entidade nascida para organizar e gerir os campeonatos do futebol tietense, que antes eram realizados pela Secretaria Municipal de Esportes. A entidade foi referência regional na condução dos campeonatos na cidade e de toda a região. Foi presidente por vários anos e seu nome ainda continua nos registros da Federação Paulista de Futebol, como o último presidente da entidade que não existe mais em nossa cidade. Ed tem a sua história, uma alegria que nem todos que trabalham em alguma causa conseguem. Recebeu várias homenagens ainda em vida. Foi homenageado no tradicional jogo Pretos e Brancos, no ano de 2004, no estádio que sempre amou atuar, seja como jogador, técnico ou árbitro, o José Ferreira Alves, campo do Comercial Futebol Clube. O time do coração, o América, Ed teve uma emoção singular. Após ter sido atleta, técnico e presidente, foi convidado para arbitrar a partida que comemoraria os 60 anos da fundação do querido Vermelhinho da Barra Funda, comandando a atuação entre os veteranos do América e a seleção paulista, que tinha, entre outros talentos, Zenon, Amaral, Miller, Sérgio e o grande Ademir da Guia. Também o Regatas, o segundo clube mais antigo de Tietê, fez homenagem a Ed. Outras diversas homenagens foram feitas ainda em vida, provando sua vontade e força de trabalho no futebol tietense. Escreveu por muitos anos para o jornal Nossa Folha a coluna Onde Anda Você? E sempre amou falar de futebol, como quem se dirigia à rua Professor Francisco Assis Madeira, 245, no Macalé, no centro da cidade de Tietê. A passagem de Ed entristece a todos aqueles que tiveram imenso prazer em conhecer, especialmente de com ele conviver. Requer outro sim, uma cópia desta moção de pesar seja encaminhada à família enlutada. Câmara do Município de Tietê, 12 de novembro de 2025, autoria Mário Júnior. Em razão da moção 63/2025 ser da autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Paladini para que o mesmo conduza a discussão e votação da moção. Está em discussão a moção 63 de 2025. Peço a palavra, vice-presidente. Com a palavra, o presidente Mário Júnior. Só uma pequena colocação, né? Aqui a maioria conheceu o Ed Honório, uma pessoa singular, uma pessoa simples, principalmente no meio dos amantes do esporte de futebol, né? Deixou seu legado, né? Ele sempre foi juiz de futebol, foi goleiro também, e uma pessoa também que trabalhou na empresa Macalé, que nós conhecemos muito bem. Então, deixo aqui meus sentimentos para toda a família. Obrigado. Continue a discussão a moção 63 de 2025. Está aberta a votação da moção 63. Moção aprovada por unanimidade. Devolvo os trabalhos ao presidente Mário Júnior. Moção número 64, 2025. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de congratulações à jovem amazona Manuela Melaré Foltran pela trajetória e conquista no hipismo clássico e hipismo rural. Manuela Melaré Foltran é uma jovem amazona de 13 anos, praticante do esporte desde o ano de 2021. Nasceu no dia 14 de setembro de 2012 em Tietê e compete nas modalidades hipismo clássico e hipismo rural. Iniciou sua trajetória na Associação Brasileira de Hipismo Rural, ABIR, pela categoria Cavaleiros do Futuro, enfrentando desafios e realizando treinos intensos para se adaptar aos seus cavalos. Conquistou suas primeiras vitórias em provas regionais na categoria Mini Mirim e Escola no ano de 2022. Foi campeã do Grande Prêmio ABIR de hipismo clássico na categoria Escola no final de 2023. Obteve o 3º lugar no campeonato de 2024 na categoria Escola, modalidade hipismo rural. Campeã do campeonato ABIR 2025, categoria estreante do hipismo rural, ganhadora em definitivo do troféu Agilidade e Velocidade Gabriel Gândara, como destaque nas pistas mais rápidas do ano de 2025. Campeã na Exposição Nacional e Internacional do Cavalo Árabe 2025, na categoria estreante de hipismo rural.
Tendo conquistado ainda outros diversos títulos ao longo dos últimos anos, Manuela vem buscando aperfeiçoar a cada dia suas habilidades técnicas e práticas no hipismo, com o objetivo de representar o Brasil em competições equestres internacionais, levando consigo dedicação, disciplina e amor pelo esporte. Parabenizo Manuela pela precoce, mas já excepcional carreira. Desejo sucesso nas próximas competições e que continue elevando o nome de Tietê. Dessa forma, requeiro outro sim que seja dado conhecimento desta moção de congratulações ao homenageado. Câmara do Município de Tietê, 17 de novembro de 2025, autoria Lauro Paladini. Está em discussão a moção 64/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Lauro Paladini. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público presente aqui, especialmente os amigos, familiares da Manu Melaré Foltran, também nosso público online. Bom, hoje tenho o prazer de apresentar essa moção para você, Manu, uma forma de incentivo e parabenização de toda a sua evolução, né, que é apresentada aí através dos títulos, né? Mas antes dos títulos tem muito comprometimento, muito treino, às vezes até alguns tombinhos, né, que você com muita coragem e dedicação enfrenta e continua aí a sua trajetória, tá? Então a gente deixa aqui essa parabenização de você como atleta, mas hoje pelas redes sociais é possível que a gente acompanhe alguns momentos também, e é muito bacana ver como você é grata aos seus pais, né? Sempre agradecendo a eles, o pai e a mãe, por estarem presentes e ajudando você. Então esse talvez seja o maior troféu da sua família, né? Essa adolescente aí dedicada, educada, que com certeza trará não só resultados profissionais aí na carreira de atleta, mas pessoal também. Então deixa aqui a nossa parabenização a você, que continue nessa estrada vitoriosa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 64/2025. Quero aqui também aproveitar, parabenizar a Manuela, ao apoio dos pais, né? Isso é muito importante, né, Manuela? E eu, como pai, já avô que sou, imagine tivesse uma filhona assim, dedicada, né? Como é gostoso, né? Parabéns, viu? Deus abençoe a sua caminhada, que seja feliz. Está aberta a votação da moção 64/2025. Moção 64/2025 aprovada. Moção 65/2025. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de congratulações ao senhor Ricardo Brandolise Vidotto pela trajetória e conquista como professor e competidor de hipismo. Ricardo Brandolise Vidotto é médico veterinário, treinador de cavalos, professor de hipismo e desenhador de percurso de provas. Começou a montar em 1989 na Feira Agropecuária Industrial de Tietê, a FAIT, tendo disputado sua primeira prova em 1990. Desde então, vem competindo em várias cidades do estado de São Paulo e também em Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, com uma coleção de quase 100 títulos de campeonatos regionais, paulistas e brasileiros, da Associação Brasileira de Cavaleiros de Hipismo Rural, ABIR, e a Federação Paulista de Hipismo. Ricardo compete nas provas de salto, hipismo rural e hipismo completo. Atualmente treina os cavaleiros e amazonas da Hípica Vidotto. No entanto, continua a participar de competições, sendo suas mais importantes recentes conquistas: pentacampeão de hipismo rural na categoria aberta da Nacional do Cavalo Árabe de Esporte, campeão da Nacional do Cavalo Árabe de Esporte na modalidade salto, tricampeão de hipismo rural na categoria Força Livre 2021, 2022 e 2024 e campeão do Grande Prêmio de Hipismo Rural na categoria Performance 2024. Ao longo dos anos como treinador, Ricardo trabalhou com mais de 200 alunos e treinou mais de 100 cavalos, que concorreram ao campeonato de cavalos novos, Potros do Futuro, e muitos deles premiados. Parabenizo o Ricardo pela belíssima carreira como atleta e treinador. Desejo sucesso nas próximas competições, que continue elevando o nome de Tietê. Desta forma, requeiro outro sim que seja dado o conhecimento dessa moção de congratulações ao homenageado. Câmara do Município de Tietê, 17 de novembro de 2025, autoria Lauro Paladini Neto. Está em discussão a moção 65/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Lauro Paladini. O Ricardo, infelizmente, não pôde estar presente, exatamente porque está lá dando as suas aulas, né?
E também aí pelo currículo a gente vê, né, uma excelente carreira. Mas também gostaria de destacar aí o lado pessoal do Ricardo, né? Quantas crianças ou adolescentes o Ricardo não ajudou a formar, né? Eu tenho comigo que o esporte é o melhor caminho para um adolescente, uma criança, e o Ricardo participa da vida de muitas delas, né? Ajudando a formar o caráter, a dignidade de cada um desses adolescentes, dessas crianças. Então também a gente fará aí, se aprovado, lógico, essa entrega dessa moção, uma forma de incentivo para que o Ricardo também continue a sua luta aí, a sua estrada vitoriosa. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão a moção 65/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Obrigado pela gentileza. Eu queria parabenizar o vereador Lauro pela sensibilidade e dizer que alguns meses atrás eu estava na cidade de Orlândia, lá perto de Ribeirão Preto, numa prova lá onde tinha atletas que disputam Olimpíadas, e um negócio fantástico que eu nunca tinha vivido, nunca tinha visto, e eu estava lá. Recebi um convite e fui. E conheci uma pessoa, conheci outra, sempre falava que era de Tietê, mas era falar que era de Tietê, falava do Ricardo Vidotto. O Ricardo, Ípica Vidotto, montei com ele não sei quando em Colina, montei com ele não sei quando em Rio Claro, montei com ele não sei quando. É nítido que o Ricardo tem a sua trajetória como atleta, tem sua trajetória como professor e tem sua trajetória como empresário. A escola está lá, a Ípica está lá, o empreendimento está lá. Então isso foi reconhecido com títulos, está sendo reconhecido nessa noite com a moção que Vossa Excelência apresenta. E o que é legal é que a história do Ricardo vem sendo escrita há décadas e novas histórias começam a surgir. Nessa noite, homenageada aí a Manuela, novas histórias começam a surgir, né? E que sejam histórias tão bonitas como a do Ricardo, né? Eu imagino que o Ricardo tenha começado pequeno como ela, tenha começado na idade dela até menor, e hoje ele tem o nome conhecido de forma estadual, nacionalmente. Então que você também consiga fazer a sua história como o Ricardo fez a dele, que você tenha títulos na pista, que você vá bem na escola, que você obedeça aos seus pais, que tudo dê certo na sua vida. Continua a discussão a moção 65/2025. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Gostaria de parabenizá-la pelas duas moções, esperei a segunda para falar. Ao professor que está ausente, ao Ricardo, que não conheço, mas pelo que vejo vocês falarem, tem um trabalho excelente, né? E a Manuela, mais do que ninguém, é prova disso e pode dizer, né, do hipismo não só como uma modalidade esportiva, né? Mas a gente sabe que o hipismo hoje, dentro da ecoterapia, né, ele é transformador. Então hoje a gente tem experiências fantásticas com crianças atípicas e com crianças típicas também, né, desse processo terapêutico de resgate, de controle emocional, de controle da raiva e de outros diversos fatores, né, que trazem um ganho. Então não é só montar um cavalo, certo, pular algumas barras ou fazer algumas acrobacias, é muito mais do que isso, né? É uma técnica, rigor, é disciplina, é controle emocional, é lidar com frustrações, lidar com perdas e ganhos. Então, eu estou aqui para parabenizar a Manuela pelo excelente trabalho, né? Não a conhecia, conheci hoje, e o Ricardo também. E falar da importância, né, da difusão. Quando eu estive num dos áreas da cidade, o proprietário falou assim: gostaria muito de desenvolver um projeto em que eu pudesse atender crianças de escolas públicas, crianças do Sirepem e de outros locais, porque a gente sabe o papel transformador que também tem a ecoterapia, por meio do hipismo e de outras técnicas, para a vida dessas crianças. Com certeza transformou a vida da Manuela, né, porque até o momento, às vezes é uma obrigação, depois de um tempo vira terapêutico e na sequência uma paixão. No início é bonito, né, e depois você acaba se apaixonando por aquele fato. Então, parabéns, Manuela, novamente. Parabéns ao Ricardo, que não está presente, mas acredito que vai assistir posteriormente. E continue trazendo, assim, levando o nome da nossa cidade e trazendo tantos ganhos e felicitações para todos os outros aqui. Obrigado, viu?
Continua em discussão a moção 65/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valmir Jacomazzi. Parabenizar o nobre colega Lauro pelas duas moções, né? O Ricardo, que não está aqui, né? Parabenizar ele, que, como o Kiko acabou de falar, acho que é no Brasil todo, né? Que é conhecido, principalmente no estado de São Paulo. E parabenizar a Manuela, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ver ela numa Olimpíada, né? Que é um esporte olímpico. Imagine, Tietê, uma representante olímpica aqui em Tietê. Então, parabenizar, Manuela, continua assim. Parabenizar os pais também, né? Pela dedicação. É isso aí que é o esporte, como o Lauro falou, tira as pessoas das ruas e fortalece só na vida. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 65/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Primeiramente, parabéns, Lauro, pelas moções. E parabéns a Manuela, né, que aqui se encontra. Pegando o gancho na fala do vereador Valmir Jacomazzi, semana passada teve de um karateca, né? Aí foi falado, quem sabe se não vai ter lá também, lá na Olimpíada. No ritmo que vai, Tietê vai ser muito bem representado. É karatê, é hipismo e assim por diante. Esperamos que se concretizem. Mas se não concretizar, que fique muito claro que o esporte ele realmente salva a gente. É incrível o que o esporte é capaz de fazer, né? Eu vejo ali no bairro que eu moro, no São Pedro, o tanto que a prática de esporte ali do futsal, agora um futebol na areia, tem tirado os adolescentes das ruas, tem colocado na mente do adolescente como é essencial a prática do esporte. E que você continue, Manuel. Estamos torcendo para, quem sabe, né? Chegar ali numa Olimpíada, trazer uma medalhinha, né? Porque quando vai na Olimpíada, nós quer trazer medalha também. Tá bom? Parabéns. Deus abençoe. Continua a discussão a moção 65/2025. Bom, quero só aproveitar aqui, fazer um comentário do Ricardo, família Brandolise e Evidotto, né? Que são uma pessoa fantástica, um dos responsáveis de fazer com que Tietê se tornasse hoje o capital do equino, seja no hipismo, seja no três tambor, quer dizer, tudo um conjunto, né? E ele faz parte dessa história de Tietê e, por alegria nossa, temos uma continuidade aqui com a Manuela, tá? Está aberta a votação da moção 65/2025. Moção 65/2025 aprovada. Moção 66/2025, nós temos fotos. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresentamos moção de congratulações à Igreja Evangélica Pentecostal Experiência com o Criador, IEPEC, pela realização do projeto Jesus para Todos na Escola Professora Maria José Dalbó Giovanetti Polastri, no bairro Bertola. O projeto social Jesus para Todos nasceu no Ministério Igreja Evangélica Pentecostal Experiência com o Criador, IEPEC, no ano de 2018. O coordenador do projeto, pastor Manuel Monteiro, reuniu uma equipe e assim iniciaram promovendo eventos sociais para servir a comunidade. O nome do projeto, Jesus para Todos, foi criado pelo pastor Adriano Jacinto. O projeto social Jesus para Todos tem como missão suprir algumas necessidades da comunidade, proporcionar lazer, apoio em assuntos pertinentes, informar através de palestras e atendimento pessoal, benfeitorias em patrimônios públicos e entre outras necessidades. O diferencial do projeto é a adaptação do mesmo à necessidade de cada bairro atendido, promovendo eventos conforme demanda na comunidade em questão. Desde a sua criação, o Jesus para Todos já realizou eventos em diversas regiões do município, como, por exemplo, as escolas Aglaci, no bairro Povo Feliz, Milton, no bairro Jardim Santa Cruz, João Marcos, no bairro São Pedro, e a instituição Casa de Maria, no bairro Jardim Bonanza. No último sábado, dia 15 de novembro, foi a vez da escola Professora Maria José Dalbó Giovanetti Polastri, no bairro Bertola.
receber o projeto Jesus para Todos. O evento em questão reuniu a comunidade do bairro e proporcionou diversas atividades aos presentes, desde a distribuição de roupas, brinquedos infláveis para as crianças, corte de cabelo gratuito e distribuição de bolo e cachorro-quente. Foi um belíssimo evento realizado pela Igreja Experiência com o Criador, que contou com a participação massiva da população do bairro São Pedro e adjacências, e trouxe conforto, alegria, diversão e esperança, em especial para as crianças carentes do bairro. O evento ainda contou com imensurável apoio do Instituto Teto Digno, do presidente Adelso Espírito Santo. Parabenizamos a todos os envolvidos com esse brilhante projeto pela realização deste grande evento e apresento todo o apoio para que o mesmo continue a levar conhecimento, bem-estar social e especialmente alegria à comunidade tieteense. Desta forma, requeremos, outro sim, que seja dado conhecimento desta moção de congratulações à Igreja Evangélica Pentecostal Experiência com o Criador, IEPEC, na pessoa do pastor-presidente Caio Greck e do coordenador pastor Manuel Monteiro. Câmara do Município de Tietê, 17 de novembro de 2025, autoria Carlos Labareda, Adriano Jacinto e Raquel Bazelotto. Está em discussão a moção 66/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raquel Bazelotto. Quero agradecer e parabenizar, né, o carinho pela nossa cidade. Além desses projetos que a gente viu aí nas fotos, a gente fez um requerimento sobre a pontinha lá do São Pedro, né, junto com o Carlinhos Labareda e o nobre Valmir. Estava toda quebrada lá. O Rodrigo mandou as fotos para mim, acho que acabamos até esquecendo de colocar aí nesse projeto aí. Fazeremos outra parte, agradecendo. Então, enquanto a prefeitura não teve condições de estar fazendo lá, esse projeto lindo de vocês foram lá, deixaram tudo em ordem, porque ali é um local que muitas pessoas passam, né? Pessoas que vão para a igreja, pessoas que vão no mercado. Então, gostaria muito de parabenizar e agradecer o carinho de vocês, voluntários, da igreja, do pastor. E é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão a moção 66/2025. Peço falar. Os dois hoje. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Eu queria parabenizá-los novamente, né? Esses rostos já são conhecidos, né? Todo projeto que a gente vê social, que eu passo por eles, alguns rostos sempre estão lá ajudando, colaborando. Eu acho que isso vai muito em encontro do que nós discutimos semana passada, da criação desse banco de voluntários, desse cadastro de pessoas, de que o Chimbica estava aqui, a gente estava discutindo sobre essa questão, que recebeu uma moção também, que Tietê tem muitas pessoas dispostas a fazer. Só precisamos organizar essas pessoas, levantar as demandas e ir para o trabalho. Então, é uma população muito disposta. Então, parabenizá-los por essa ação nessa escola, mas ações que são recorrentes, como eu disse, eu vejo o rosto de muitos em vários movimentos organizados pela prefeitura ou independentes. Então, nós temos uma comunidade aqui que sempre está disposta a melhorar o meio no qual está inserido ou não. Às vezes, eu moro lá no São Pedro e estou num bairro contrário, no Sete Fogões, em outros locais, buscando ajudar de alguma maneira e transformar a realidade daquelas pessoas para que seja um pouco mais confortável. Então, eu peço aos colegas autorização para subscrever, se for possível, né, e parabenizá-los, né, porque acho que ações como essa têm que ser constantemente propagadas e elogiadas, porque quando há um problema, quando alguém gera um problema, isso vira notícia em todos os lugares, e tem muito palco e plateia, né? E as pessoas que fazem coisas boas, têm conquistas e tudo mais, nunca tem palco e plateia. Parece que as pessoas gostam de se alimentar de desgraça, né? O tema é até forte, mas é bem isso mesmo. E eu gostaria que as redes sociais fossem mais cobertas e tivessem mais comentários, mais curtidas em ações como a de vocês, que constantemente, às vezes passam despercebidas. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em coisas que realmente transformam e transformam para melhor. Então, parabéns, que Deus possa sempre iluminá-los, abençoá-las para que dê força, saúde, para continuar ajudando aqueles que mais precisam, né, e que esperam, né, um acolhimento por parte da população. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 66/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Kiko Aron. Queria parabenizar os vereadores aí pela sensibilidade.
Como é trazido na moção, é um projeto vindo da igreja. E toda ação social ela tem o seu valor. Toda ação social ela tem o seu valor. A ação que acontece lá na ponta, lá no bairro, ela tem um valor muito maior, né? Porque ela está indo ao encontro da criança, ela está indo ao encontro da pessoa carente, ao encontro de quem não tem tantas opções. Então, a única forma que a gente tem é parabenizar, reconhecer. A moção ela é um reconhecimento dessa ação e pedir para que Deus ilumine, dê forças para que vocês continuem e mantenham esse serviço social. Só Deus pode pagar vocês, ninguém mais. Obrigado. Continua em discussão a moção 66/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Jacinto. Bom, vamos lá. Sou suspeito em falar, né? Sou um dos pastores da igreja. Estava presente quando tudo isso começou, juntamente com o pastor Manuel. Pela graça de Deus, fui o que Deus me iluminou para dar o nome. E o intuito desse projeto, muito bem coordenado, quero deixar isso muito claro e enaltecido pelo pastor Manuel, o cara sempre disposto, a fim de fazer realmente, não mede esforços. E o intuito disso tudo é tirar a igreja de dentro das quatro paredes. Por que esse é o papel da igreja? Nós entendemos assim, né? Que a igreja tem que ser além das paredes. Ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser amável, ela tem que ser generosa, bondosa. E nós entendemos isso, nós pregamos isso, que é verdadeiramente o que Jesus fazia nessa terra e é de conhecimento de todos. Então, eu entendo que nada se faz sozinho, nada. Um projeto dessa magnitude, e aí tivemos algumas fotos, nós temos muito mais, a ponto de arrumar a porta da escola que estava sem fechadura, colocar maçaneta, arrumar a porta do banheiro, pintar a porta do banheiro, limpar a calçada da frente da escola e pintar a guia de branco. Então, se não fossem os voluntários, né, a gente que está na liderança à frente, a gente tem as ideias, a gente muitas vezes vai atrás do recurso, de um patrocínio, porque é tudo doação, né? A gente vive, é uma instituição filantrópica, a gente não ganha nada, a não ser a bênção de Deus, né? Que já nos basta, mas é muito trabalhoso, mas é tão bom você muitas vezes ter uma palestra sobre câncer de mama, sobre suicídio, e a pessoa vir falar assim, nossa, eu não sabia disso, que bom que eu aprendi isso. Então isso é gratificante, isso nos motiva a continuarmos fazendo esse trabalho. Então eu agradeço primeiramente a Deus, né, por nos dar sabedoria, a todos os voluntários. Hoje temos alguns aqui, mas são muitos mais, né, que fazem esse trabalho. Eu sou prova viva disso. Sábado de manhã chovendo, os caras estão lá. Sábado de tarde, domingo, feriado, de noite, né? É algo assim que realmente tem que se tirar o chapéu, porque a partir do momento que se entende que praticar o mandamento de Deus, que é amar o seu próximo, a gente coloca isso como uma verdade em nossas vidas, isso faz com que a nossa vida fique mais leve. Fazer o bem para o próximo nos dá leveza no coração. A gente não olha o esforço, não faz nada por interesse, não faz nada querendo em troca, só faz pelo simples prazer de amar alguém. Então, eu agradeço a Deus por poder fazer parte disso tudo, né? Eu sou só uma gotinha dentro do oceano, simples assim. Então, eu parabenizo aos que são voluntários. Esses sim são dignos de palmas e agradecimentos, né? E eu sei que com o apoio de todos, né? Eu sei que a gente vai conseguir ir muito mais além do que nós já fomos. Não tenho dúvida disso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão a moção 66/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinho da Bareda. Quero parabenizar, né, a todos os voluntários, a igreja, né,
pastor Caio, pastor Manuel, Adel Espírito Santo, Rodrigo, os amigos que estão aqui, todos aqueles que colaboraram. E o nome é muito próprio, Jesus para Todos, né? A igreja saindo do seu âmbito, como o pastor Adriano citou, saindo das quatro paredes e indo até a comunidade, indo atrás daquela ovelha, atrás daquele que precisa, daquele que necessita. É exatamente isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que fazer isso. Sair das quatro paredes. Sair, vamos dizer, da burocracia das quatro paredes. Ir ao encontro. Ir ao abraço. Ir ao servir. É isso que a igreja tem que fazer. Então, parabéns. Que Deus continue abençoando todos vocês. Que vocês continuem este trabalho maravilhoso. Queria eu muito estar presente nesse evento, mas eu trabalhei no dia inteiro. Adelson me mandou mensagem, falou para mim ir lá, falei, Adelson, estou trabalhando. Não pude estar presente, mas as fotos que me encheu o coração de alegria, Adriano, porque é perceptível a vontade e o desejo daqueles que estão ali servindo. A alegria daqueles que estão fazendo o seu melhor, daqueles que estão deixando a sua casa, o seu aconchego, o seu filme, o seu lazer, para estar fazendo o bem. Fazendo o bem sem olhar a quem? Porque ali tinha crianças e adolescentes evangélicos, tinham católicos, tinham ateus, tinham famílias que não acreditam em nada, mas mesmo assim, e é isso que Jesus ensina, como na passagem do bom samaritano. É muito fácil olharmos somente para aqueles que são nossos, entre quatro paredes, mas e aqueles que não são? Por que não lançar as redes, como Jesus ordenou no lago? E quantos peixes foram pegos? Isso é lançar as redes. Isso é levar e aquecer o coração daqueles que estão ali naquele momento precisando. E vocês estão fazendo, e que Deus continue abençoando, que vocês continuem fazendo isso. Porque, como disse o Kiko, vereador Kiko, nobre colega, só Deus pode agradecer, só Deus pode, vamos dizer, abençoá-los e dar realmente a gratidão. Nós estamos aqui fazendo a moção, o reconhecimento, mas o que é divino é muito além do que um papel reconhecendo o trabalho de vocês, muito além. Que a igreja continue, que todos vocês continuem, porque eu vejo infelizmente o tanto de radicalidade que tem surgindo nesse momento, uma tal de divisão desnecessária, esquecendo o nome principal de se estar servindo, que é Jesus, por causa de ideologias. E vocês demonstrando que ser de Jesus é servir o próximo. Se o próprio Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido, é exatamente isso que todos vocês incorporaram. Vieram para servir. Os servos que servem aqueles que necessitam. Mais uma vez, parabéns e continuem esse trabalho maravilhoso. Deus abençoe. Continua a discussão a moção 66/2025. Quero aqui aproveitar para parabenizar a todos os envolvidos nessa ação. Isso é maravilhoso. E todo o projeto bem desenvolvido, bem feito, ele só é bem realizado quando tem ótimos voluntários, principalmente dentro da igreja. A igreja precisa muito de voluntários. E todas as ações feitas no anonimato, ela é melhor ainda para Deus. Vocês sabem, vocês estão dentro da igreja, que Deus ama o anonimato. Quando você faz ações, coloca em redes sociais, mostrando o que você fez, você já foi contribuído. Então, para Deus, o anonimato é a melhor coisa que tem.
E o servir de cada um de vocês é a caridade. Vocês não foram lá visando lucro, né? Então, isso é de grande valia. Parabéns a todos. Viu? Está aberta a votação da moção 66/2025. Moção 66/2025 aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, está escrito para fazer uso da palavra na tribuna o vereador Kiko Aronque. Com a palavra, o vereador Kiko Aronque, por 15 minutos. Senhor presidente, eu não vou usar nem perto desses 15 minutos, mas ontem, no final da tarde, chegou por parte de alguns moradores uma foto do empreendimento Terra Azul, ali do lado da madeireira Uliana, empreendimento 100% liberado para construir. E aí chegou no final da tarde ontem um monte de indagação, no sentido que esse empreendimento ele não está liberado para construir e essa placa está colocada lá. A gente ia elaborar um requerimento nesse sentido, porém já tinha encerrado a pauta no dia de ontem, já tinha encerrado a pauta para a sessão de hoje. E o que nos cabe aqui, de forma a prestar uma satisfação a esses moradores que estão se sentindo lesados, que estão se sentindo, de uma certa forma, enganados, onde a gente vai estar pedindo, a partir de amanhã, esclarecimento à Prefeitura, mesmo sem ser pela Câmara, em forma de ofício, mesmo sendo feito requerimento, em forma de ofício, das reais situações daquele empreendimento. Há 2 semanas atrás, eu questionei aqui a falta de lombadas naquele loteamento, onde a lei diz que o empreendedor, a hora que ele faz o loteamento, ele é obrigado a fazer as lombadas. Esse loteamento foi entregue sem nenhuma lombada. Ele está indo para a fase 2, que é tão grande quanto a fase 1, muitos lotes, sem nenhuma lombada lá. E agora veio N situações, como calçada, questão do tipo do asfalto, questão de árvore, a questão até do habite-se, né? Porque é falado que está liberado para construir, mas não se tem habite-se. Isso é uma armadilha para a família. Então vamos torcer para que o loteador tenha a sua razão, que a prefeitura tenha a sua razão, mas que quem menos sofra com tudo isso são centenas de famílias que compraram terreno lá. Centenas de famílias sonham em fazer sua casa lá. E não pode ser penalizado. Então é uma forma de se posicionar. Não deu para fazer requerimento, porque chegou depois do fechamento da pauta. Mas a partir Posso pedir só uma parte rapidamente? Pois não, vereador. Nós temos uma lei aprovada, não vou lembrar agora o ano, no meu primeiro mandato, que era a publicação oficial, no site oficial da Prefeitura, dos empreendimentos aprovados. Então, seria uma boa sugestão que a Prefeitura fizesse uso dessa lei. Então, ficaria bem fácil na informação. A pessoa entraria no site e está lá os empreendimentos que estão aprovados. Não estando lá, não estão aprovados, seja para construção, cada um na sua fase, né? Então, é só essa também sugestão para esse caso, esses tipos de casos. Obrigado, vereador. Maravilha, vereador. Como vocês podem ver, nós temos lei para tudo. Nós temos lei para quase tudo. Tem 1 trilhão de lei. Só que se cumpra a lei. Essa é uma lei, vereador aí. A exigência de lombada é outra lei, a questão da calçada é outra lei, a questão do esgoto é outra lei. Só que se cumpra a lei. Lei tem para tudo. E muitas situações elas se fazem necessário de uma indignação por falta de fiscalização no decorrer da obra. Se tivesse sido fiscalizado ao longo do tempo, isso aí já estava tudo quase que resolvido. Mas não, vai deixando, agora estoura o rojão. Só isso, presidente. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre,
Solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Leandro Amici. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 80/2025. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios paulistas de Alambari, Araçariguama, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Bofete, Boituva, Cabriúva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Laranjal Paulista, Mairinque, Pereiras, Piedade, Porangaba, Porto Feliz, Salto de Pirapora, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tatuí, Vargem, Grande Paulista, Tietê e Votorantim, visando a transformação do Cerizo para se constituir enquanto consórcio público de direito público. Data de entrada, 29/10/2025, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 80/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 80/2025. Projeto de lei 80/2025 aprovado. Projeto de lei 81/2025 dispõe sobre concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2025 e dá outras providências. Data de entrada 3/1/2025. Autoria Poder Executivo. Este projeto e o subsequente pretendem autorização para concessão de ajuda financeira e abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.469,51 a serem destinados à entidade do Calendário Rosa Mística, oriunda de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está em discussão o projeto de lei número 81/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 81/2025. Projeto de lei 81/2025 aprovado. Projeto de lei número 82/2025 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.469,51. Data de entrada 3/11/2025. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 82/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 82/2025. Projeto de lei 83. Projeto de lei 82/2025 aprovado. Projeto de lei 83/2025 altera a lei número 3.589 de 5 de outubro de 2016 para incluir a possibilidade de manutenção, conservação, reforma e instalação de mobiliário urbano mediante patrocínio da iniciativa privada, em contrapartida publicitária e da outras providências. Data de entrada 4/11/2025. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 83/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 83/2025. Projeto de lei 83/2025 aprovado. Projeto de lei número 84/2025 dispõe sobre a denominação de vias públicas no loteamento residencial Narciso Bonatti. Data de entrada 10/11/2025. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 84/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 84/2025. Projeto de lei 84/2025 aprovado. Projeto de lei 85/2025 dispõe sobre denominação de via pública do loteamento Jardim dos Ipês. Data de entrada 10/11/2025. Está em discussão o projeto de lei 85/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 85/2025. Projeto de lei 85/2025 aprovado.
Projeto de Lei 86/2025 dispõe sobre denominação de vias públicas do loteamento residencial Mandiçununga. Data de entrada 10/11/2025, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 86/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 86/2025. Projeto de lei 86/2025 aprovado. Projeto de Lei 87/2025, alteração da Lei Complementar número 05/2013, que institui o Programa de Desenvolvimento Econômico Municipal de Tietê, PRODET, e dá outras providências. Data de entrada 10/11/2025, autoria Poder Executivo. Esse projeto pretende alterar a lei que institui no município o Programa de Desenvolvimento Econômico no município de Tietê, o PRODET, com a finalidade de retirar da legislação a obrigação de preenchimento de 60% da mão de obra das empresas com trabalhadores residentes no município de Tietê, para a empresa se habilitar ao recebimento dos incentivos do programa. Está em discussão o projeto de lei 87/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Acho que um ponto que é importante esclarecer, né, quando fala da redução desse percentual, para um percentual menor, que não obriga a empresa a ter esse número de pessoas contratadas no município, isso se deve à ausência de mão de obra qualificada ou de mão de obra no município. Hoje tem muitas empresas sendo implantadas no município, ou sendo expandidas, e a maior dificuldade que elas encontram hoje é mão de obra. Tem empresa, por exemplo, que traz um ônibus cheio de pessoas de Tatuí para trabalhar aqui, né? Então, hoje a gente tem uma deficiência grande de mão de obra, e não é só mão de obra qualificada, ou seja, com alguma formação específica, técnica. Às vezes é mão de obra que a gente chama de chão de fábrica, né? Que é aquela mão de obra só com ensino fundamental, ensino médio. E eu vejo que muitas empresas até montam estandes em alguns bairros, buscando esses funcionários, mas não há pessoas interessadas, ou mesmo não tem mão de obra suficiente. E isso pode ser um impeditivo para essas empresas virem para a cidade. A gente está pensando em expansão comercial, né, em desenvolvimento econômico, e um dos fatores que a empresa vai observar é se ela tem mão de obra na cidade ou na região para poder funcionar de fato. E também, um outro fator que é muito importante, o secretário Alex Honor esteve em São Paulo, alguns vereadores foram também, prefeito, na feira do Sebrae, e mostraram lá, apresentaram um conjunto de benefícios que podem ser dados àquele empresário que deseja se instalar aqui. E esses benefícios estão condicionados a alguns itens, e um deles é esse percentual de pessoas. Então, a flexibilização desse percentual possibilita que as empresas possam ser beneficiárias dessas isenções ou dessas ações de incentivo à instalação. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 87/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 87/2025. Projeto de lei 87/2025 aprovado. Projeto de Lei 88/2025 dispõe sobre a implantação do Núcleo de Justiça Restaurativa Curuçá no âmbito do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada 10/11/2025, autoria Leandro Amit. Este projeto pretende formalizar no município o Núcleo de Justiça Restaurativa Curuçá, destinado a promover a cultura da paz e não violência, mediante a aplicação de técnicas, metodologias e princípios da justiça restaurativa. Está em discussão o projeto de lei 88/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Como o próprio projeto diz, é para formalizar. O projeto da Justiça Restaurativa já existe há 5 anos no município. Muitos desconheciam de fato a existência do projeto. Quando eu falei que ficava em frente ali ao Banco do Brasil, alguns passaram, viram a placa e se identificaram. Essa semana a gente está publicando uma série de vídeos, né, explicando o que é o projeto de fato, como ele funciona, o número de pessoas atendidas. E tendo uma reunião a semana passada com a secretária de saúde, com a PCD, a gente viu quantas demandas há na saúde e há também em relação às crianças e adolescentes atípicos
que seriam demanda para esse núcleo, que é um núcleo que vai acolher essas crianças que estão em vulnerabilidade, essas crianças que estão, às vezes, com os seus direitos garantidos pelo ECA, sendo privadas desses direitos. Então, essa formalização do núcleo é algo importante, inclusive, para buscar a captação de recursos, para que eles possam se desenvolver melhor e atender um número maior de crianças e adolescentes e suas famílias, né? Muito obrigado. Continua a discussão o projeto de lei 88/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 88/2025. Projeto de lei 88/2025 aprovado. Projeto de lei 89/2025. Altera o artigo 204 e o anexo 4º das funções designadas da Lei Complementar número 09/2019 e da outras providências. Data de entrada 11/11/2025, autoria Poder Executivo. Esse projeto pretende alterar a Lei Complementar número 09/2019, que disciplina a organização administrativa da Prefeitura, com a finalidade de criar uma função designada de gestor de programas e processos culturais. Está em discussão o projeto de lei 89/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 89/2025. Projeto de lei 89/2025 aprovado. Projeto de lei número 90/2025. Dispõe sobre concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício 2025 e da outras providências. Data de entrada 11/11/2025. Autoria Poder Executivo. Esse projeto e o subsequente pretende autorização para concessão de ajuda financeira e abertura de crédito suplementar no valor de R$ 130 mil a ser destinado para a entidade Infância Feliz, oriunda de recursos municipais. Está em discussão o projeto de lei 90/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 90/2025. Projeto de lei... Opa, perdão. Voto sim. Projeto de lei 90/2025 aprovado. Projeto de lei número 91/2025. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 130 mil. Data de entrada 11/11/2025. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 91/2025. Está aberta a votação do projeto 91/2025. Projeto de lei 91/2025 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a serem realizada no dia 2 de dezembro de 2025, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos.